Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um. Que esses momentos de reflexões que nos trazem possam fazer com que perdure para os nossos dias. Sabemos nós que há convites, e há convites aos quais nós não percebemos. E foi dessa maneira que, ao refletirmos em torno daquilo que o Mestre Jesus nos traz, fazendo com que a gente observe que a doutrina espírita nos mostra claramente tudo aquilo que ele falava, como ele falava e a quem se dirigia. E é exatamente num convite. Mas esse convite que ele faz, nos levando a refletir em torno de aceitar ou não, ele também direciona a quem esse convite. A quem esse convite. Para que esse que aceite possa então estar aliviado das suas dores. Porque ele disse: vinde a mim. Vinde a mim é nós movimentarmos em direção ao seu convite. Mas ele disse: todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, dizendo-nos que aquele ao qual já chegou a um patamar de puro espírito, ou melhor dizendo, de puro coração, de manso e humildade, esses já são bem-aventurados. Mas ele chama exatamente para si todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas ele não promete para nós carregar o nosso fardo sozinho. Ele diz que vai nos aliviar para que nós possamos fazer essa caminhada. E ele diz então: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei que sou brando e humilde de coração, fazendo jus de mestre que é. Aprendei comigo. É essa nossa grande necessidade que temos de aprender. E ele nos convida para que ele seja o nosso mestre, para mostrar como nós vamos aliviar as nossas dores, os nossos sofrimentos. Mas se ele diz que é para tomar o seu jugo, então nós precisamos entender qual é o jugo do Mestre Jesus. Lógico que quem conhece, quando se coloca os bois para fazer um trabalho de lavoura, se põe a canga, para que ambos caminhem juntos, para que não se perca. Então, caminhar ou tomar o meu jugo é exatamente direcionarmos as nossas vidas no mesmo propósito, no mesmo foco, no mesmo caminho do Cristo. E isso que ele diz: aprendei comigo, porque ele é o caminho. Então nós precisamos aprender. Mas antes desse aprendizado, nós precisamos aceitar o convite. Mas para que nós aceitamos esse convite, nós precisamos saber se realmente nós estamos em algumas aflições, se nós temos algum sofrimento, se nós temos alguma dor, porque é esses que ele está chamando, é a esses que ele está dirigindo o seu convite. Aí a gente lembra de uma outra passagem do Mestre Jesus, quando ele diz que ele é o médico das almas. Aquele que está são não necessita do médico.
Então, agora nós começamos a analisar em torno se nós precisamos aceitar o convite do Mestre Jesus. Quem de nós já se encontra em condição de pureza espiritual, de pureza de sentimento? Quem de nós já fez toda a caminhada e adquiriu todas as experiências? Quem de nós ainda não passa por alguns conflitos, tanto existencial, sofrimentos? Então, a quem está o Mestre dirigindo o seu convite? Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Que seria essa humildade de coração do Mestre Jesus? Que ainda nós refletimos, estudamos, analisamos a sua vida e ainda não conseguimos ter um entendimento de como nós vamos atingir uma serenidade que Ele propõe para as nossas vidas diante da dor. O Evangelho segundo o Espiritismo, que trata desse assunto, no capítulo 6, no item 2, diz: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro. E aí nós começamos. Bem, Jesus disse que Ele estará conosco se aceitarmos o convite, para que seja aliviado as nossas dores. Se o fardo está pesado, o dele é leve. Quais são os nossos maiores fardos que nos pesa na caminhada? As nossas decepções? As nossas dores físicas? Os conflitos familiares? O nosso trabalho? A nossa saúde física? O que nos mais pesa? Os nossos erros, equívocos? Então, são necessidades aos quais nós precisamos encontrar um alívio para essa carga, ao qual nós temos que ter essa certeza que o Pai não coloca algo que seja maior do que as nossas próprias forças para carregar. E ainda assim Ele propõe ao Mestre Jesus que alivie as nossas dores, que torne leve o nosso fardo. Fé no futuro. É exatamente isso que nos conduz a caminhar com maior firmeza diante de uma dor. No início dessa atividade, o jovem leu uma mensagem, e nessa mensagem diz: a dor é um processo de evolução. Então é esse conhecimento que nós vamos encontrando uma razão de termos realmente uma fé raciocinada em termos do futuro. E exatamente essa fé no futuro vai nos dar a força para que nossos fardos não se tornem pesados além das nossas forças, porque é nós que adquirimos e nós é que temos ainda necessidade para a nossa própria evolução. Então, termos a fé no futuro é uma força que nos conduz a aliviar nossos pesos, as nossas cargas, as nossas dores, os nossos sofrimentos. Mas, além disso, nos diz o Evangelho: em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Então vejamos, vem aprender comigo. E aqui ele diz,
O Cristo veio ensinar aos homens. Qual é a nossa proposta? De aprender? Qual é o nosso desejo? De demonstrar o que nós já sabemos? Mas o que nós sabemos em termos do futuro? Ou em termos do próprio Espírito? E que nos faz remeter àquela questão (919) do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Então é essa necessidade que nós temos de aprender com o Cristo, a nos conhecer, para direcionar o nosso caminho exatamente atrelado ao seu caminho. De os nossos propósitos unir-se com os propósitos do Cristo. E que ainda precisamos aprender toda essa jornada. Mas o Evangelho vai nos dizendo que para isso é preciso depender de uma condição. Para que tenhamos essa assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Então Jesus ainda nos traz que precisamos ter uma condição para aprendermos. Assim como nós vamos numa escola, para aprendermos, nós precisamos de ter uma condição de disciplina, de assiduidade na aula. Jesus impõe, o que nos traz no Evangelho, é também uma condição para essa assistência. E ele impõe apenas como dever o amor e a caridade. Uma condição. Como dever o amor e a caridade. E aí nós precisamos começar então a aprender sobre o amor. E aprender sobre a caridade. Logicamente que se fala tanto na casa espírita sobre a caridade, e mesmo assim, nós temos tanta dificuldade de exercitá-lo. Nós falamos tanto do amor e mesmo assim temos tantas dificuldades de perdoar. Então, diante deste convite para o aprendizado, nós temos que saber uma coisa. Jesus é o grande médico das almas e ele apresenta a terapia recuperadora. Se ele é o médico das almas, vamos observar. Porque essa terapia vai nos libertar, para que nós evitamos novos comprometimentos. E é essa razão que ele dizia sempre a todos aqueles que ele curava: vai e não voltes a pecar, para que nada de pior lhe aconteça. Então, diante desta proposta do Mestre Jesus, como médico das almas, e com o convite que ele nos traz para aliviar as nossas dores, só tem um caminho. Ou nós aceitamos e vamos trilhar toda a recomendação ou todos os ensinamentos a acatar, ou vamos continuar na dor, sofrendo, sem entender o mecanismo da vida, porque nós vamos fragilizar-nos diante dos obstáculos. Mas nós temos que ter essa certeza que ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Ninguém. E ninguém é uma referência maior para uma felicidade vindoura do que os seus próprios ensinamentos. É essa razão que está lá no Evangelho, na introdução, quando fala do objetivo do Evangelho. O roteiro infalível para a felicidade vindoura. O código moral
os ensinamentos de Cristo. E Ele traz esse convite. Vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E é isso que faz com que, ou fez com que, reconhecendo muitos discípulos, amontoam argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. O que incomodava exatamente quando os cristãos eram perseguidos, a serenidade que eles tinham diante do sofrimento e da dor, diante das perseguições. Até mesmo Saulo se intrigava demais com a questão da serenidade, que ele prendia, batia, e os cristãos se mantinham em paz, sereno. Essa é a grande prova de que aquele que tiver aceito o convite do Cristo terá essa força de serenidade diante das suas aflições. E nós, quantas vezes, chegamos a quase a desespero pelas nossas dores. Quantas vezes nós não sabemos para onde ir com as situações que nós temos que enfrentar. Faltou-nos o convite? Talvez não. Faltou nós aceitar? Talvez não compreendemos o convite. Mas é importante que nós saibamos sempre que deseja a paz, tem que fazer o esforço para encontrar a paz. Então, quando os cristãos, quando os discípulos amontoavam argumentos contra as lágrimas e contra as expressões de sofrimento, há tantos outros que acreditam que na lágrima sintoma de fraqueza espiritual. Assim como outros acreditam que piedade também é fraqueza. Perdoar também é fraqueza. Mas, no entanto, o maior exemplo de amor perdoou nos momentos de algozes, nos momentos de dores na cruz. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. E mais tarde, Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. Todos esses foram fragilizados diante de suas aflições? Logicamente que não. Porque eles foram os que deram o grande exemplo de que estavam sob o jugo do Mestre Jesus. Porque eles sabiam o caminho. Porque eles entenderam a lição. Porque eles uniram os seus propósitos. Sentiram a necessidade de acompanhar o raciocínio do Mestre. E nós também precisamos aprender a acompanhar o raciocínio do Mestre. Porque nos diz ainda, neste livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, lá no capítulo 172, que fala sobre as lágrimas. Os primeiros cristãos choraram nos círculos de martírios, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. E a grande dificuldade nossa é as nossas lágrimas sem razão. Ou as nossas lágrimas
sem ter no futuro qualquer esperança. E continua dizendo Emmanuel nesta obra: plantearam e seguiram o caminho do Senhor, sofreram e anunciaram a boa nova de redenção, padeceram e morreram leais na confiança suprema. Quem de nós é livre da dor no plano em que nós nos encontramos evolutivo, para que avançamos na evolução espiritual sem esforço? Como se conseguirá isso? Então tem esse objetivo, a dor. Mas nós temos também um mestre que nos ensina como superá-la, como vencê-la, como transpor todas essas dificuldades. Porque as nossas enfermidades da alma encontram sempre uma terapia. Toda a doença se encontra um remédio. E as da alma, nós temos o nosso terapeuta, que é a proposta de Jesus, que é libertadora, total e sem recurso, recuo, melhor dizendo. Toda a terapêutica proposta por Jesus é libertadora, total e sem recuo. Ou seja, teríamos que avançar, temos que seguir, temos que superar, temos que encontrar exatamente o equilíbrio para aprendermos com aquele que veio nos ensinar. Para que isso não venha fazer com que nós tenhamos que tropeçar nas nossas próprias ações e acontecer algo pior para as nossas vidas. Quais sejam a amargura sem consolo, nós nos sentirmos amargurados diante da vida e não encontrarmos uma palavra que console. E é por essa razão que a gente observa que uma doutrina de amor, uma doutrina consoladora, uma doutrina que esclarece, nos faz exatamente aprender com o Cristo. E aí o vinde a mim se torna para nós um compromisso individual de ir em direção ao Mestre, para que nós não viemos nessas amarguras sem consolo e também não viemos a termos as expiações sem alternativa, porque daí nós passamos a compreender, nós passamos a entender a vida, o mecanismo, as leis e aquilo que Jesus nos conduz, o caminho que Ele vai nos conduzindo, nós vamos sabendo por que nós passamos por certas dificuldades. Não é por castigo de Deus, porque Ele é amor. É pela nossa necessidade de aprendizado. E esse momento da existência é a grande oportunidade que temos de exercitar aquilo que Jesus propôs para as nossas vidas. Mas, além disso, nos traz que o impositivo de resgate compulsório que nós teremos que enfrentar caso nós ainda não aceitarmos
a conhecer melhor as leis do amor e da caridade. Encontramos no livro Pão Nosso, que tem um título Lógica da Providência, aonde que Emmanuel vai nos dizer: depois que foste iluminados, suportaste grande combate de aflições. Isso está em Paulo, Hebreus, capítulo 10, versículo 32. Depois que foste iluminado, suportaste grande combate de aflições. E ele deu o exemplo exatamente. Depois daquela passagem, daquele momento histórico, nas portas de Damasco, aos grandes combates, os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Então, quando nós queremos se espelhar para aqueles que venceram, iluminando a sua própria alma, eles passaram por grandes momentos de dores. Ontem mesmo, no nosso grupo de estudo, conversando a respeito das dores, da dificuldade, da evolução do ser humano, das condições. E aí nós lembramos, porque a dor não é uma questão exclusivamente daquele ao qual o espírito ainda é inferior, mas é uma necessidade para evolução cada vez mais. E aí nós lembramos do Chico, com a sua capacidade de espírito elevado, exemplo para nós que seguimos essa doutrina. E quantas enfermidades passou, trabalhando, servindo. Porque para Deus não há privilégio. Todos nós precisamos exatamente colher aquilo que nós vamos semeando. E todos nós precisamos caminhar na senda da evolução espiritual. E somente nós vamos nos purificar tirando as impurezas da alma, purgando no corpo. Então muitos foram por conta dos sofredores, sobre a luz espiritual ao qual garante nas provações êxito. Conseguimos o êxito exatamente sobre a luz espiritual. Então é essa fé no futuro que nos traz o Evangelho, que vai fazer com que aliviamos as nossas dores e enfrentamos as nossas dificuldades. E sobre a condição única imposta como dever, o amor e a caridade. Vai fazer com que a nossa caminhada seja suave, na direção com o Mestre. É interessante que no livro Paulo e Estevão, ele nos traz páginas muito interessantes que faz nós refletirmos. Pelo exemplo dado desses cristãos, desses discípulos, aos que aceitaram o convite do Mestre Jesus, que foram para o deserto aprender, estudar a mensagem. E exatamente no capítulo 6 da segunda parte do livro Paulo e Estevão, que fala sobre a peregrinação e sacrifícios de Paulo, nos diz: Paulo mantinha-se forte e superior nas mínimas refregas. Sobrevinha de sabores, angústias na praça pública,
acusações injustas, calúnias cruéis, poderosas ameaças caíam às vezes, inesperadamente, sobre o desinteresse divino de suas obras. Mas o valoroso discípulo do Senhor prosseguia sempre sereno e firme através das tormentas. A mesma serenidade que ele não conseguia entender anteriormente, quando ele prendia os discípulos, e que incomodava ele, porque eles estavam calmos, serenos, e enfrentavam de cabeça erguida. Com o aprendizado, pelo convite do Cristo, ele também conseguiu chegar no estágio de enfrentar as maiores dificuldades com serenidade e com a paz interior, sabendo daquilo que vinha pela frente, na certeza da proposta do Mestre Jesus, nas promessas do Mestre. E ainda diz nessa parte desse livro, Paulo e Estevão, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como as promessas do Cristo no Evangelho estavam-lhe no âmago do coração. O corpo quebrantava-se no tormento, mas o espírito estava tranquilo e esperançoso. Essa é a grande necessidade dos nossos dias atuais. Aprender com esses exemplos que o Cristo ensinou, e nós precisamos ir em direção a Ele, aceitando esse convite que Ele nos faz, para que mesmo diante dos problemas que o mundo físico nos oferece, nós mantemos o espírito tranquilo e esperançoso, ou seja, com a fé no futuro. E no livro Caminho, Verdade e Vida, novamente, de Emmanuel, na mesma lição, Lágrimas 172, nos diz assim: o cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracterizam-se as lágrimas através de origens específicas, quando nascem da dor sincera e construtiva. São filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem de desespero, são venenos mortais. Então vejamos, se elas são sinceras diante dessa dor com construção, ou se elas são com desespero. Depende exatamente do nosso entendimento, da nossa fé no futuro, depende de como nós estamos caminhando com o jugo do Mestre Jesus ou não. E Bezerra de Menezes nos diz, no livro Assimilação Evangélica, de João Nunes Maia, que sofreram e lutaram, que passaram por variadas tribulações, aprendendo e servindo, que choraram muitas vezes em caminho, porém, limparam logo as lágrimas, sem lamentações desnecessárias, e passaram exemplificando o amor. Passaram exemplificando o amor. Exatamente o que o Evangelho nos diz como única condição, que impõe como dever: amor e caridade. E então, nos diz Joana de Ângeles no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, o seu fardo se fazia leve,
porque estruturado em claridade diamantina. Se nós conseguirmos isso, fazer com que o nosso fardo se torne leve, nos estruturando naquilo que Jesus nos propõe e nos promete, sem qualquer contingente de tormento, ensejando alívio imediato ao penetrar na projeção do seu pensamento irradiante, que dissipa toda a treva. Nossas vidas dependem de nós aceitarmos um convite para sermos mais felizes. Mas senão, como diz Paulo, temos que caminhar por conta própria, se não quisermos aprender com o Mestre Jesus. Pensamos nisso, de que o convite é feito para nós diariamente. A cada manhã, quando levantamos, lembramos, novo convite, nova oportunidade de construirmos um aprendizado com o Mestre Jesus. Muito obrigado e muita paz.